Oi, 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 gente linda! Começando mais um vídeo aqui no canal, vídeo de rotina do cotidiano. Vou pegar a casa no geral para colocar em ordem, sabe, né? Passa final de semana e sempre fica bastante coisa espalhada, roupa jogada, brinquedo, tábua de passar para guardar. Então tem bastante coisinhas para colocar no lugar. Vou trocar o jogo de cama, da minha cama e da cama de um dos meus meninos, porque do outro eu já havia trocado no final de semana, que ele não esteve muito bem, então eu precisei trocar. Então eu comecei já pelo meu quarto, trocando o joguinho de cama, gente, porque eu sou dessas que eu não consigo arrumar outras coisas se a minha cama não estiver em ordem. Então eu preciso colocar minha cama em ordem primeiro, para depois começar a colocar as outras coisas do quarto no lugar. Hoje vai ser bem básico, vou simplesmente tirar um pozinho do chão e colocar as coisinhas que estão espalhadas, sabe? Às vezes um brinquedinho, uma coisa ou outra que fica jogada do final de semana, uma roupinha que a gente troca e deixa para dobrar depois e vai acumulando. Então hoje eu só vou fazer isso. Iniciei na minha cama, porque eu acho que esses detalhes faz toda a diferença, né, da cama arrumada. E, gente, tá aí uma coisa que me incomoda, é essa necessidade de eu ter que subir na cama para arrumar ela. Minha cama fica encostada na parede desde que meus meninos eram pequenos e até agora a gente não mudou de posição, até por conta da escrivaninha que fica no outro lugar, a gente optou por deixar assim, mas quem sabe em breve a gente muda. E eu quis mostrar para vocês algo que eu fiz. Fiz essa almofada, gente, de crochê, a primeira vez que eu fiz desse jeito, assim, só a frente no crochê, e eu costurei o crochê em uma capa de almofada que eu já tinha. Então, acho que vai ficar muito prático para lavar, né? Para tirar o enchimento. Das outras vezes eu fiz ela por inteiro, né? Porque era uma encomenda, eu fiz por inteiro. Mas dessa vez eu fiz assim e foi para mim mesmo. Então, essa daqui vai ficar aqui em casa. E já tô querendo fazer outra, porque só ela na cama eu achei que a cama ficou bem vazia. Então, vou fazer outra nos próximos dias. Quem sabe eu mostro para vocês. E aí, gente, a etapa que dá um trabalhão. Esse varal tava aí dentro de casa, tava dentro do meu quarto, porque ontem choveu muito aqui em São Paulo. Eu não sei se onde você mora choveu também, mas aqui choveu muito, deu bastante vendaval e o varal precisou vir para dentro porque eu não tenho outro lugar para estender roupa. Eu até tenho, mas eu não gosto muito de estender, que é em cima do meu tanque. Porque às vezes, né, aparece um gato, alguma coisa assim, eu não gosto. Então eu prefiro estender dentro de casa mesmo, nesses varalzinhos. Então já tirei do lugar também. Graças a Deus a roupa tava sequinha. E aí eu só fui guardar o varal lá fora, porque a minha sacada ainda tava molhada, tava bem suja por causa da chuva. Mas eu não vou fazer isso hoje, não vou limpar a sacada hoje. Fiquei mesmo só de manter a organização da casa, porque me incomoda eu ver várias coisas espalhadas pela casa. Vocês também são assim? E aí corri pro quarto dos meninos, graças a Deus não tinha muita coisa espalhada aí, foi simplesmente trocar os joguinhos de cama deles e colocar o quartinho em ordem, né? Dobrar cobertor, ver se tinha algum brinquedinho espalhado, mas graças a Deus não tinha nada demais. Meus meninos são organizados, assim, eu tento ensinar eles a organização deles brincarem, colocarem as coisas no lugar de novo, até eu acho que por uma saúde mental, né? A gente se comporta melhor num ambiente organizado. Eu acho que é por isso que me incomoda muito quando as coisas de casa estão fora do lugar, assim, espalhado. Então eu já optei por ensinar isso para eles, estabelecer isso neles, né? Para que eles desde pequeno eles aprendam que a ordem é um benefício para eles mesmo, né? Acho que quando as coisas estão em ordem, a nossa cabeça funciona melhor. Gente, graças a Deus, meu marido também arrumou meu aspirador de pó. Vocês lembram que no outro vídeo eu falei, né, que queimou a tomada ali, a parte da tomada, e ele conseguiu arrumar. Tá funcionando de novo, porque eu não sou ninguém sem um aspirador de pó. Amo o aspirador de pó, eu acho que é uma mão na roda. É um facilitador dos dias, porque eu não gosto de ficar varrendo a casa. Eu acho que quando eu varro, a poeira vai para todo lado. E quando a gente aspira ali, a gente já arranca tudo sem levantar poeira, nada, e depois é só tirar o suporte, né, que fica o lixinho, e jogar fora. Então é muito mais fácil, eu acho muito mais fácil, eu não sei se vocês também têm esse costume de usar aspirador de pó, mas eu acho que facilita muito.
Acredito que vocês já tenham notado que eu tenho um certo hábito de... Eu acho que toda dona de casa tem, né, o seu jeitinho de arrumar a sua própria casa. No meu caso, eu sempre gosto de dar uma geral nos quartos em questão de cama, de tirar as baguncinhas do lugar, para depois ir pro chão. Então, depois eu faço o chão de todos os quartos. Então, acaba sendo uma etapa única, né? Eu faço tudo junto. Vocês viram hoje também que meu pequeno estava em casa, porque devido à forte chuva de ontem, a escola ficou sem energia, né? Não só na escola, mas na região ficou sem energia. E aí ele acabou indo de manhã na perua, porque a gente não sabia, não tinha essa informação. E aí a perua trouxe ele de volta, porque não tinha previsão do retorno da luz, né, na escola. Então não dava para as crianças ficar lá. Então hoje pela manhã ele ficou comigo em casa, né? Voltou para casa. Mas ele tava um pouquinho de preguicinha, falou que não queria ajudar. E como ele tá sempre me ajudando, né? Eu não forço, eu deixo eles fazer... Eles têm as obrigações deles, mas eu deixo ele fazer conforme o que ele quer. E ele é o meu grudinho, ele sempre tá junto. Vocês sempre vão ver mais ele, porque ele tem essa necessidade de ficar pertinho, de estar no mesmo ambiente que eu tô. Então, ele sempre tá perto. Aonde eu vou, ele vai atrás. É minha sombra. E aí, o quartinho, gente, ficou assim. O meu quarto ficou arrumadinho, cheirosinho, cama arrumada. E não tem nada melhor do que a gente deitar numa cama limpa, gente. Um jogo de lençol limpo. E o próximo quarto que eu fui passar um paninho pra finalizar foi o quarto dos meninos. E aí, eu já aproveitei e já passei um pano também no quarto dos fundos. Lá foi só um pano básico, no dos meninos também, né, no geral. Foi um pano básico, gente, porque graças a Deus a minha casa tá limpa. Eu não sou dessas que gosto de acumular serviço, porque depois fica muito cansativo. Então, a dona de casa já tem muita coisa para fazer, então eu gosto de fazer sempre um pouquinho por dia. Então, eu vou manter a minha casa em ordem. E eu gosto de sempre estar passando um pano, passando um aspirador, para que tudo fique bonitinho, cheiroso e habitável, gente. A minha cabeça só funciona com a casa em ordem. Eu não consigo com a casa fora do lugar, eu não consigo. E aí vocês estão vendo a minha sala, que estava bem bagunçadinha, com roupa para dobrar, que era uniforme de escola, chinelo, e vocês não vão acreditar. Meu menino derrubou suco no tapete. Eu falei que esse tapete não ficou limpo durante 3 dias, porque eu tinha lavado, porque já tinha acontecido um acidente e acabou acontecendo de novo, né? Faz parte dessa fase deles. Então, eu não vou lavar tapete porque a previsão é de chuva, é de tempo fechado e não vai secar. Minha cozinha tava nessas condições. Então, tava ali, ó, mais um pano que eu limpei do suco do tapete, porque foi bastante suco que caiu. E aí, eu só passei um pano ontem à noite, foi na hora da janta, deixei pra limpar mesmo hoje de manhã, porque à noite a gente acaba de jantar e eles pedem muita atenção pra brincar, às vezes eles querem fazer um cinema, quer assistir um filme, né, com a luz apagada, com pipoca. Então eu dei atenção pra eles ontem, depois da janta. E aí a sujeirinha do suco e os panos que eu havia limpado acabou ficando tudo lá na cozinha. Essa toalha que eu coloquei aí, gente, em cima, ela é tipo um plástico, né? Ela é bem mais fácil para limpar, então tinha caído um pouquinho de café com leite na hora do nosso café da manhã. E aí é só passar um Veja com paninho, eu deixei ela aí mesmo, porque no cotidiano, no dia a dia com criança, é mais fácil coisas que vão facilitar, né, a limpeza. E aí não gruda na mesa, nada disso. É só vir com uma buchinha ou com um paninho com Veja que já dá pra limpar. A minha rack, como sempre, eu sempre tô passando um pano, porque eu já falei isso aqui. O móvel com superfície preta, a gente vira escravo do móvel. Então, eu só vim passando um pano, tirando um pó no geral da rack. E aí, vou limpar a minha sala por inteiro. Então, fica aí com a limpeza da sala e depois a gente volta, a gente vai lá para a organização da minha cozinha, organização no geral mesmo, o básico do dia a dia, porque se tem uma coisa que não para é dona de casa não para, todos os dias tem alguma coisa para fazer.
Assim como minha mãe estava falando esses dias, ela sempre trabalhou fora em empresa e hoje ela fala que ela trabalha muito mais dentro de casa do que ela trabalhava nas empresas. E realmente é assim. A gente que é dona de casa, a gente sempre tem alguma coisa para fazer em casa. Mas graças a Deus por isso, né? A gente tem um lar para cuidar, a gente tem uma família para cuidar. A gente tem comida na mesa, Deus tem provido comida na mesa e glória a Deus por isso, né? Por ter um lar para a gente zelar, cuidar e edificar. Então vou continuar limpando aí, vou deixar com vocês com uma musiquinha e espero que vocês gostem do vídeo. Já estou quase finalizando a cozinha, já limpei meu fogão, vou finalizar limpando a minha pia. E aí eu vou pro balcão para tirar as baguncinhas, né, que acaba ficando ali em cima. Passar um paninho também para tirar o pó. E depois ir pro chão. Gente, a cozinha sempre é um lugar que a gente sempre tem que estar passando um paninho, né, um com veja, um pano com detergente, que eu gosto bastante. Porque, né, a gordurinha sempre vai se espalhando para os lugares. Então a cozinha não tem como fugir. Eu acho que é um ambiente que a gente limpa mais, né? A gente passa mais tempo nela. Então a gente acaba limpando mais. Mas foi básico também, não fiz faxina em nenhum lugar. Até no banheiro, eu fiz só manutenção do banheiro. Limpei o vaso,
limpei a pia e limpei o chão também. Passei um pano, joguei um cheirinho para ficar a casa inteira cheirosinha. Espero de coração que você tenha gostado. Eu agradeço muito se você assistiu até aqui. A sua visualização é muito importante para mim. Depois da monetização, as visualizações do canal caiu bastante. Eu não sei explicar porquê, mas acredito que seja algo normal, né, do algoritmo aí do YouTube. Não entendo muito bem, mas acredito que seja normal. Então, para você que assiste até aqui, até o final do vídeo, eu fico muito agradecida mesmo, muito feliz. Deixe um comentário aí para você me dizer o que achou, o que tá achando, o que gostaria de ver. Eu espero em breve trazer outros tipos de conteúdo, né? Brevemente, se Deus quiser, vai acontecer algumas transformações aí, eu quero trazer para vocês. Mas, por enquanto, vai ser os vídeos de rotina mesmo e espero muito que você esteja gostando. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Meu muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado. Se não fosse você assistindo, né, cada um que assiste aqui, o canal não teria crescido e não estaria crescendo como está. Então, que Deus abençoe grandemente a semana de vocês, o restante da semana, e um grande beijo e até a próxima.